O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Boa noite a todos. Solicito, seu secretário, chamar os vereadores presentes. Boa noite. Vereador Silvano Aguiar, vereador Gilson Marques, vereador Alessandro Luiz Bonifácio, vereador André Vieira, vereador Fausto Dequini, vereador Leci Alves Campos, vereadora Ângela Maria Dias Pereira, vereador presidente José Geraldo Guedes e vereador Nélio Aurélio de Souza. Sob a proteção de Deus, e em nome do povo novalimense, tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberta essa reunião ordinária. Convido a todos para ouvirmos de pé o hino nacional brasileiro. Senhor presidente, eu queria questão só de ordem, um minuto. Questão de ordem. Eu chego sempre na casa e a reunião, pelo regimento interno da casa, ela pode começar exatamente 15 minutos depois. E sempre começa bem tarde, 6h35, 6h40. E eu queria que, algumas vezes, que às vezes pudesse dispensa do hino nacional, e a gente pudesse começar a reunião. Inclusive, hoje eu queria dispensa do hino nacional, se eu puder consultar o plenário. Consulta o plenário para a dispensa do hino nacional brasileiro. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Agradeço, senhor presidente. Leitura de correspondência. Inexistente. Apresentação de proposições. Em virtude da ausência do vereador Flávio de Almeida, teve que retirar, estava na casa, teve que retirar problemas particulares. Eu vou tirar de pauta o projeto de lei 1513, de autoria da mesa, pelo fato do vereador Flávio ter apresentado uma emenda. Então, devido à ausência dele, nós achamos por bem tirar o 1513 de pauta. Primeira parte. Alta da reunião ordinária do dia 10 e 16 de abril, foi encaminhado aos gabinetes para a conferência. Em discussão a ata, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Por 10 votos. 9 votos pela ausência do vereador Flávio de Almeida. Presidente, vou pedir o senhor licença, que eu tenho uma reunião agora, para me ser ausentado do plenário. Concedido. Por solicitação do vereador Alessandro Bonifácio. Solicito ao senhor secretário a leitura do projeto de lei 1517/2015, autoria do vereador Leci Campos, que dispõe sobre os direitos de alinhamento materno em qualquer estabelecimento e dá outras providências. Projeto de lei 1517/2015 dispõe sobre o direito ao aleitamento materno em qualquer estabelecimento e dá outras providências. O povo de Nova Lima, o povo do município de Nova Lima, por seus representantes legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O estabelecimento que proibir ou constranger o ato da amamentação em suas instalações está sujeito a multa. Parágrafo único. Independente da existência de área específica ou exclusiva para o aleitamento e amamentação, é ato livre de discricionário entre mãe e filho, que decidirá o momento e o local onde exercê-lo, livremente, sem qualquer restrição e intervenção de terceiros. Artigo 2º.
Toda criança tem direito de aleitamento materno, como recomenda a Organização Mundial de Saúde, OMS, e Ministério da Saúde. Artigo 3º, para fins desta lei, define-se estabelecimento como local que pode ser fechado ou aberto, destinado à atividade de comercial, cultural, recreativa ou prestação de serviço público ou privado, similares e congêneres. Artigo 4º. O Executivo definirá os valores das multas por infração ao descumprimento desta lei. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias, a contar da data da sua publicação. Passo legislativo Dr. Sebastião Fabiano Dias, 23 de abril de 2015. O projeto é do vereador Leci Alves Campos. Encaminho o projeto de lei 1517/2015 à Comissão de Legislação e Justiça e nomeio o vereador Fausto Nichini para o presidente da comissão. Lembrando que o vereador Leci Campos é autor do projeto. Solicita ao senhor secretário a leitura do projeto de lei 1518/2015, autoria do vereador Fausto Nichini, que dispõe sobre a instituição de táxis lotação como transporte alternativo no município de Nova Lima e dá outras providências. Projeto número 1518, justificativa. Trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a instituição de táxi lotação como transporte alternativo no município de Nova Lima e dá outras providências. Pretende-se, com tal adoção... Senhor presidente, questão de ordem. Vossa Excelência nomeou o vereador Fausto para presidir a Comissão de Legislação e Justiça no projeto 1517, só que o vereador Fausto ele já é relator da comissão. Então, ele assinaria 2 vezes. Como não pode, eu gostaria que Vossa Excelência nomeasse outro presidente da comissão. Nomeio o vereador Gilson Marques para ser o presidente. Pretende-se, com tal adoção, a criação de um transporte que se mostre como uma alternativa para o deslocamento das pessoas que além de legalizado, seja afetado com baixo custo e rapidez. O artigo 30 da Constituição Federal de 1988 preconiza que compete ao município organizarem e prestarem diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo que tem caráter essencial. Ademais, resta claro que a proposta é revestida pelo princípio da supremacia do interesse público, ao qual se fundamenta na obrigação do Estado em atingir uma série de finalidades, inclusive colocar em prática o objetivo da proposta citada nesse projeto de lei. Sendo assim, por entender que essa iniciativa é de interesse de toda a coletividade, submeto a essa Casa de Leis e solicito apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano, 27 de maio de 2015. Essa justificativa está com o nome do vereador Fausto, trocando pelo vereador. É evidente que... Vou colocar o Gilson. É evidente que eu não sei a sua... aqui na justificativa que eu li está o nome do Fausto. Parece que a sua excelência nomeou o vereador Gilson, então tem que trocar aí. Encaminho o projeto de lei 1518/2015 à Comissão de Legislação e Justiça e nomeio o vereador Gilson Marques para atuar como relator da comissão. Lembrando que o vereador Fausto Nichini é autor do projeto. Solicito ao secretário a leitura... Senhor presidente, o senhor nomeou o vereador Gilson como relator. Ah, está certo. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao projeto de lei 1514/2015, autoria do vereador Leci Campos, que declara de utilidade pública a entidade que menciona e dá outras providências. Parecer da Comissão Permanente, Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei 1514/2015, emenda declara de utilidade pública a entidade que menciona e dá outras providências. Relator designado, Fausto Nichini. De ordem do presidente da Câmara, os membros signatários, após cumprimento dos trâmites regimentais, passam a emitir parecer sobre o projeto de autoria do vereador Leci Alves Campos sobre a decretação de utilidade pública ao projeto Resgatando Vidas. Imperativo ressaltar que a comissão, a essa antecedente, coube ao apreço de questão de cunho legal e constitucional, cabendo-nos
ao apertado manifestar sobre o benefício, interesse e alcance público, devendo esta sempre sobressair ao privado. Com efeito, temos que a instituição a ser agraciada goza de credibilidade no seio da sociedade com as ações voltadas para congregar pessoas com o propósito de promover atividades direcionadas ao dependente químico, além de apoio aos familiares através de reuniões, as casas de internação e demais atividades que possam contribuir com a conscientização e valorização da vida humana. Desta forma, sem mais delongas, somos por entender que a iniciativa do vereador tem interesse público, pelo que somos pela tramitação favorável da matéria. É o nosso parecer, passo legislativo do Dr. Sebastião Fabiano Dias, 23 de abril de 2015. O relator é Fausto Nichini, o presidente é Alessandro Luiz Bonifácio, o vice-presidente é Flávio de Almeida. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao projeto de lei 1515/2015, autoria do vereador Flávio de Almeida, que dispõe sobre a redução de carga horária de determinados servidores públicos e dá outras providências. Comissão de Serviços Públicos Municipais, o projeto de lei 1515/2015, emenda dispõe sobre a redução de carga de determinados serviços públicos e dá outras providências. Relator, vereador Leci Alves Campos. O projeto de lei suplamente citado tem como autor o vereador Flávio de Almeida, cujo teor dispõe sobre a redução da carga horária de determinados servidores públicos e dá outras providências. De forma regimental, a proposta em tela obteve da Comissão Permanente antecessora à manifestação da trâmite favorável, face aos seus aspectos de juridicidade e legalidade, cabendo a essa comissão analisar os méritos procedentes. Em resumo, importa em observar que a criação da citada medida tem como escopo reduzir a carga horária de trabalho dos servidores públicos que possuem filhos ou dependentes portadores de deficiência congênita ou adquirida desde que comprovam a necessidade de assistência permanente dos assistidos. Ressaltamos, no que tange a carga horária de trabalho, essa será reduzida em 25%. Se perfizer uma carga semanária de 20 horas semanais, 50%. Se a carga horária perfizer acima de 20 horas semanais, ressaltando ainda que a medida beneficiará os pais, que poderão acompanhar mais de perto os necessitados, bem como os filhos ou dependentes, que terão melhor amparo e carinho. Sendo assim, observando os quesitos que compete à comissão suplamente citada, emitimos o nosso parecer favorável ao segmento do pleito. É o parecer, passo legislativo do Dr. Sebastião Fabiano, relator, vereador Leci Alves Campos, presidente Alessandro Luiz Bonifácio, vice-presidente Flávio de Almeida. Segunda parte, discussão e votação de projetos inexistentes. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Ângela Lima. Na última reunião do dia 16 de abril, o vereador Fausto Nichini questionou se havia sido encaminhado a essa casa a lei de diretrizes orçamentárias, que ela tem o prazo de estar na casa até o dia 15 de abril. E, quando o vereador questionou, a resposta da presidência da casa é que não havia sido protocolado a lei orçamentária. E foi protocolada, vereador, foi protocolada no dia 15, às 17h04. Então, eu vou entregar para o senhor o protocolo em que mostra que ela foi realmente protocolada na casa. E eu estou preocupado, porque para mim, é a lei mais importante que circula nessa casa. Ela já tem que estar circulando aqui conosco, não é? Nós não sabemos nem quem são os assessores que vão trabalhar para nos dar sustentação na discussão da LDO, e foi falado que ela não estava na casa, mas ela já está na casa desde o dia 15, às 17h04. Passarei a presidência Senhor presidente, à vice-presidente para me dar as devidas explicações. Recebo a presidência. Com a palavra, o vereador José Geraldo Guedes. A lei não foi encaminhada.
foi encaminhada somente a mensagem. Não foi, a lei não foi encaminhada. Está tendo um equívoco aí. Então, tem equívoco, presidente. Tem equívoco. Vereador, tem equívoco. Porque eu liguei lá para a prefeitura, conversei com a responsável pela área de contabilidade, e ela falou comigo que ela entregou, que ela protocolou na casa. Protocolou na casa o documento. Então, tem equívoco aí. Tem equívoco aí. Hoje, os funcionários do meu gabinete, no total de 2, vasculharam todas as documentações, todas as pastas de projetos, projetos de lei, e nós temos certeza absoluta que não foi encaminhado. Mas amanhã, vereadora, eu voltarei à Câmara pela manhã, como de costume, e darei as devidas explicações. Mas, pelo visto, somente a mensagem foi encaminhada. Quarta parte. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Leci. é só para aproveitar o assunto sobre a lei de diretrizes orçamentárias, gostaria de solicitar a líder do prefeito para nos informar quando acontecerá a audiência pública, vereadora, em virtude que, para ser votado a lei de diretrizes, tem que acontecer a audiência pública. Terceira parte, discussão e votação de indicações, moções e requerimentos. Requerimento do vereador Leci Campos. Requerimento número 31 de 2015. Senhor senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, Leci Alves Campos, vereador, que no presente instrumento subscreve, requer que depois de percorrido os trâmites regimentais desta casa, faça por encaminhar ao excelentíssimo prefeito municipal o seguinte pedido de providência: que oriente a empresa prestadora de serviço de coleta de lixo para recolhimento dos mesmos aos domingos e feriados, na Praça Bernardino de Lima. Justificativa. Senhor presidente e nobres colegas, a Praça da Matriz é um dos cartões postais mais importantes da cidade, onde se encontram os prédios dos 3 poderes, visitados por turistas e moradores também. Aos domingos e feriados, a presença de sacos de lixo na praça está tirando do ambiente a organização e cuidados com o patrimônio público. Diante disso, solicito a aprovação dos meus pares. Padre legislativo, Dr. Sebastião Fabiano, 15 de abril de 2015. O requerimento do vereador Leci Campos. Em discussão o requerimento, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Próximo requerimento, vereador Leci Campos. 8 desculpa, 8 pela ausência dos vereadores Flávio e Alessandro. 8 votos. Requerimento número 32 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, presidente da mesa diretora Leci Alves Campos, vereador, que o presente instrumento subscreve, requer que depois de percorridos os trâmites regimentais desta casa, faça por encaminhar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência: instalação de proteção contra acidentes de veículos no espaço cultural, principalmente em festas e eventos de grande público. Justificativo, senhor presidente e novos colegas. A preocupação como local é a vulnerabilidade para acidentes com veículos de qualquer porte que desce a rua Januário Laurindo Carneiro. Em dias de grande aglomeração de pessoas já aconteceram acidentes no local e não foi tomada nenhuma providência. Diante disso, solicito a aprovação dos meus pares. Passo legislativo, Dr. Sebastião Fabiano, 15 de abril de 2015. É do vereador Leci Alves Campos, o requerimento. Em discussão, o requerimento do vereador Campos. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento do vereador Leci Alves Campos. Requerimento 33, de 2015, excelentíssimo senhor presidente da mesa diretor, Leci Alves Campos, vereador, que o presente instrumento subscreve e requer que depois de percorrido os trâmites regimentais desta casa, faça por encaminhar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência: proteção de obra inacabada no poliesportivo no bairro Chácara do Bom Retiro. Justificativa. Senhor presidente e nobres colegas, devido à paralisação das obras da construção do ginásio poliesportivo, o estatuto se encontra danificado, dando oportunidade ao vandalismo e até prejuízo no serviço já executado. Recentemente houve queima de madeiras, sendo socorrido pelos próprios moradores.
Solicito a aprovação dos meus pares. Passo legislativo do Dr. Sebastião Fabiano, 15 de abril de 2015. Leci Alves Campos é o dono do requerimento. Em discussão, o requerimento do vereador Leci Campos. Eu passarei a presidência à vereadora Ângela Lima. Gostaria de fazer um comentário. Recebo a presidência. Passo a palavra ao vereador José Geraldo Guedes. Eu quero parabenizar o vereador Leci Campos. Constantemente eu visito algumas obras no município e eu sempre passo naquele local e eu fico triste pelo fato do abandono daquela obra, que, pelo que eu sei, é uma verba federal, uma verba alta, e aí eu fico pensando com meus botões. Por que paralisar uma obra que se tem o dinheiro, a verba do governo? Hoje, eu fui indagado por alguns moradores e até colocaram maldosamente no Facebook, nas redes sociais, que o vereador não toma providência sobre o posto Médicos Cristais e a sede do Nacional. As obras seriam paralisadas hoje. Também verba federal, 2.300.000 e pouco. Eu, na próxima reunião, primeiro eu gosto de ver para crer, porque tem muitas notícias maldosas e semana passada eu passei naquele local, o pessoal estava trabalhando sim. Então eu vou amanhã verificar, eu acho que aquela obra não foi paralisada. Quero voltar a dizer que esse está de parabéns, porque é um matagal, abandonaram realmente a obra do ginásio e nós temos que verificar junto ao prefeito por que parou, se tem a verba do governo. Obrigado. Continue em discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento, da vereadora Ângela Lima. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gilson Marques. Só para lembrar que o senhor não recebeu a presidência de volta, não. Desculpe. Devolvo a presidência ao vereador José Geraldo Guedes. Obrigado pelo lembrete. Câmara Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, Gabinete da Vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, requerimento 006-2015. Excelentíssimo senhor José Geraldo Guedes, presidente da mesa diretor da Câmara Municipal. Maria Ângela Dias Lima Pereira, vereadora, que subscreve. O presente instrumento vem a presente de Vossa Excelência requerer que, depois de percorridos os trâmites regimentais desta Casa Legislativa, seja organizada uma homenagem ao SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Unidade de Nova Lima, Centro de Formação Profissional, Afonso Greco, pelos 70 anos de funcionamento em nossa cidade, em junho de 2015, sua justificativa, criado em janeiro de 1942, pelo Decreto de Lei 4.048, possui diversas unidades espalhadas por todo o território nacional, passando a funcionar em Nova Lima desde junho de 1945. E a partir de então mantém a formação profissional de jovens para ingresso nas mais diversas áreas da indústria. O SENAI em Nova Lima, que tem atualmente como diretor o senhor Frank Alisson de Oliveira, tem o nome de Centro de Formação Profissional Afonso Greco, em homenagem a um dos mais importantes diretores do SENAI no Brasil. Atuava no estado de Minas Gerais. Em vista de todo o exposto, venho solicitar que esse meu pedido tenha aprovação dos demais vereadores desta Casa. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, 16 de abril de 2015. Vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira é o dono do requerimento. Em discussão, o requerimento da vereadora Ângela Lima. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento da vereadora Ângela Lima.
Câmara Municipal de Nova Lima, requerimento 07/2015, sentido do senhor José Geraldo Guedes, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, Maria Ângela Dias Lima, vereadora, que subscreve o presente instrumento e vem à presença de Vossa Excelência requerer que depois de percorridos os trâmites regimentais da Casa Legislativa seja encaminhado ao meu gabinete pela presidente da Câmara uma relação constando o nome de todos os assessores responsáveis pelo atendimento aos vereadores. Justificativa. Essa solicitação se prende ao fato de que já fiz esse pedido verbal em 2 reuniões ordinárias na Câmara Municipal, sendo uma logo após a eleição da mesa diretora, da posse da mesa diretora. Outra mais recente, no mês de março. Em vista do exposto, venho solicitar que esse meu pedido tenha aprovação dos demais vereadores desta Câmara. Passo legislativo, Dr. Sebastião Fabiano, 27 de abril de 2015. Maria Ângela Dias Lima Pereira é a dona do requerimento. Em discussão o requerimento, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento, o vereador Fausto Niquini. Requerimento da mesa diretora, Fausto Niquini, vereador que o presente instrumento subscreve requer, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta respeitosa casa realize uma audiência pública para que se discuta possibilidade de disponibilizar o serviço de táxi lotação no âmbito do nosso município. A experiência tem sido um sucesso e amplamente elogiada em diversas cidades do país. Vale ressaltar que, como autor do projeto de lei 1518/2015, que versa sobre o tema aqui na Câmara, seria importante que sua tramitação fosse prosseguindo depois da realização da dita audiência, que serviria para ouvir os taxistas e a população e os demais envolvidos na questão. Fausto Niquini é o vereador. Em discussão o requerimento, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Senhor presidente, o senhor me Com a permite? palavra, vereadora Ângela Lima. Eu só, vereadores presentes, público presente, eu não sei se vocês leram, a semana passada, no Hoje em Dia, a Hoje em Dia publicou uma matéria, Ministério Público denuncia a Justiça Associação que fechou ruas de bairro de Nova Lima. Né? Isso está acontecendo lá no bairro Ouro Velho Mansões. Né? Os moradores, há 10 anos atrás, que isso já vem acontecendo, eles fecharam 3 ruas por livre e espontânea vontade. Plantaram árvores, colocaram manilhas, colocaram cerca, de livre e espontânea vontade. Né? Falavam que as ruas não chegavam a lugar nenhum, uma vez que a rua Manuel Moreira, ela estava toda cheia de mato, ela estava toda esburacada e não era considerado rua. Mas nós conseguimos, agora, fazer a reabertura da rua Manuel Moreira. E aí, senhor presidente, dá um índice, porque a associação que fechou as ruas não quer deixar abrir as ruas. Então, nós estamos aqui, não é para ver se fecha ou se abre rua, não. Se A ou B tem direito, está certo ou não. O certo é que via pública tem que ser aberta. O direito de ir e de vir. Então, eu li essa matéria, sabe, presidente, me chamou a atenção, que eu tenho trabalhado lá com o pessoal o pessoal do Ouro Velho, o pessoal do Zé de Almeida, e isso realmente me chamou a atenção. Não é? Então, nós temos que trabalhar pelo que é legal, pela legalidade. Não é? Via pública tem que ser aberta. Pode ser fechada com manilha, com árvores, não é? Porque senão, justificando que é segurança. Pô, segurança todo mundo quer, né? Então, nós vamos fechar as nossas ruas para falar que nós queremos segurança? Então, senhor presidente, é um desabafo aqui que eu estou fazendo, que eu acho que a gente tem que ter pelo lado legal, o que é legal. Não estou aqui defendendo a associação A ou a associação B, que se faça aquilo que realmente é legal. Obrigado, viu, presidente? Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Eu tenho 2 requerimentos verbais e gostaria de fazê-los. Perfeitamente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, público presente, senhores vereadores, público de casa. Eu gostaria, senhor presidente, de solicitar
que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente preste esclarecimentos a essa casa, de forma escrita ou verbal, com relação ao esgotamento sanitário do conjunto habitacional Botanique da empresa Empreendimentos S.A. Foi firmado em 29 de setembro de 2010 um termo de ajustamento de conduta entre o município e o Ministério Público e a empresa Erinos Empreendimentos. Eu tenho conhecimento de que o termo de ajuste de conduta não foi cumprido. Em função disso, solicito, além do já mencionado, que a Secretaria nos preste esclarecimentos com relação ao esgotamento sanitário que está sendo utilizado, se o esgotamento sanitário está sendo utilizado conforme foi pactuado lá em 2010. E a gente tem conhecimento também do não cumprimento da medida compensatória, e a gente quer entender se essa multa aí já não é mais da Secretaria de Meio Ambiente. A gente quer entender se essa multa está sendo cobrada dessa empresa ou não. A gente, principalmente que mora aqui na parte baixa da cidade, o vereador Fausto Nichini às vezes me fala que está fazendo caminhada lá no Rego dos Carrapatos, né, Fausto? E eu tenho certeza que também a população de Nova Lima que faz suas caminhadas por ali e que usa aquele espaço, sofre muito com aquele mau cheiro que tem naquela região ali. Eu tenho certeza que todo morador da cidade, quando passa no Retiro, sente aquele mau cheiro. E boa parte daquilo é vindo lá do Botanique. A gente sabe que não é só aquilo, mas boa parte daquilo é vindo do Botanique. Já que o Botanique, já que a empresa tem um termo de ajustamento de conduta, que inclusive o senhor presidente, vem cobrando com veemência aqui na casa, a questão da passarela lá, que eu fiquei sabendo aqui por um acaso agora, que foi feito um outro acordo com o Ministério Público, quer dizer, sem a população ter conhecimento, sem nada, dizendo que essa passarela passaria a ser lá perto do Santo Agostinho. Quer dizer, nós que somos munícipes, que vivemos nessa cidade, que usamos aquele espaço ali, e inclusive as pessoas que são de lá. Hoje eu conversei com pessoas que moram ali próximo à Mata do Jambreiro, que gostam daquele espaço e que veem, infelizmente, aquele esgoto ser julgado ali de uma forma irregular. Então, eu não tenho certeza, eu não tenho segurança se seria a Secretaria de Meio Ambiente a mais indicada para prestar o esclarecimento, mas eu acho que ela é a mais indicada, até para nos dizer assim, olha, vai ter que ser com o Ministério Público, ou vai ter que ser via Justiça, porque se isso for necessário, eu acredito que essa casa vai nos ajudar no sentido de acionar o Ministério Público e acionar a Justiça para que aconteça esse termo de ajuste de conduta, ele seja cumprido da forma adequada possível. Esse é o meu primeiro requerimento, senhor presidente. Senhor vereador. Em discussão, o requerimento do vereador Silvano. Senhor vereador Silvano, o senhor tem razão quando diz, secretário de Meio Ambiente, uma vez que essa semana tem uma revista publicada, eu não sei se foi a revista ou se foi um jornal, mostrando a assinatura de alterações sobre a construção da passarela em virtude desse termo. E na foto tem o secretário de Meio Ambiente, então com certeza ele vai saber esclarecer. Falando da passarela, eu não poderia me silenciar, passarei a presidência à vereadora Ângela Lima. Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador José Geraldo Guedes. Eu quero parabenizar o autor do requerimento, Silvano Aguiar, pelo fato que eu sou sabedor que foi feito um TAC sobre a passarela. Eu fui na promotora há uns 3 anos atrás e ela disse que, além da passarela, que fizeram os tubulões lá no Trevo dos Cristais, enganaram o povo na época da eleição, deixaram os tubulões com espera e a passarela estava no chão, próximo, acima do Campo Nacional. Desapareceram com a passarela. E eu falei que a promotora disse, se eles não colocassem
tinha um prazo de, parece, 180 dias. Se não colocassem, a firma não colocasse a passarela naquele local, a multa é R$1.000 por dia. Duvido que eles pagaram 1 centavo. Duvido. Então, e o mais assustador é que, pelas notícias de jornais, que vão levar essa passarela lá para o bairro dos Ricos, lá próximo ao Santo Agostinho. Mas nós vamos no DR, aproveito a oportunidade, nós vamos sair aqui, quinta-feira, às 9 horas. Estão convidados, nós vamos no DR, esclarecer alguns fatos e, pelo que eu estou sabendo, realmente, essa passarela vai para o Santo Agostinho. Mas a gente está tentando, de todas as formas, uma alternativa que eu procurei um empresário, Maurício Índio do Brasil, ele vai doar os quebra-molas para aquele local e os quebra-molas lá em Santa Rita, onde tiraram o radar, já morreram 3 pessoas. Em 6 meses atrás morreram 2. Ano passado morreu 1. Então, é um absurdo tirar um radar daquele local. Só porque é bairro pobre, nós temos que... Nós não temos nada contra o rico, não. Mas tirar dos pobres para dar para os ricos é só em Nova Lima. Quero dizer que... repetir, né? Os carros sairão aqui da Câmara às 9 horas em ponto. Nós vamos na cidade administrativa. Foi uma solicitação da vereadora, essa reunião lá no DR, e nós vamos reivindicar as coisas que realmente nós precisamos. Então, o empresário também vai fornecer os quebra-molas lá em Santa Rita. O DR está quebrado, falido. Não só o DR, o Brasil está falido. Então, espero que o diretor, presidente do DR, aceite, né, esta oferta, que, como foi feito lá perto do Pontilhão, volto a dizer, só foi feito aqueles quebra-mola lá, que foi atropelada e morta a sobrinha do ex-vereador Ayrton Tinha. Aí foi feito em 15 dias aqueles quebra-molas. Será que vai esperar novamente novas mortes para construir? Como foi lá no trevo de Raposo? Eu batalhei aqui 10 anos, fizeram as modificações lá, ficaram boas. Então, a gente tem que realmente correr atrás, principalmente do pessoal mais carente, porque esse pessoal, a guarida desse povo são os vereadores, porque ninguém olha principalmente para a periferia. Só isso que eu queria dizer. Obrigado. Devolvo a presidência ao vereador José Geraldo Guedes. O senhor me permite só mais um pequeno à parte, senhor presidente? Eu entendo como um grande retrocesso para o município de Nova Lima a gente não ter o desfecho dessa questão, principalmente esgotamento sanitário ali do Botanique. Nós estamos falando de um governo que começou tombando a município, dando um exemplo de cuidado com o meio ambiente do município. Nós estamos falando de um governo que fez o decreto do Parque Ambiental de Fechos. Nós estamos falando de um governo que tem o seu secretário de Meio Ambiente, uma das mais respeitadas no Brasil com relação ao tema meio ambiente. Então, quando eu coloco as questões pedindo aqui informações da Secretaria de Meio Ambiente, é porque eu tenho certeza que o senhor Roberto Messias, com toda a competência que tratou a Secretaria de Meio Ambiente até hoje, ele vai conseguir nos dar explicações com relação a esse tema, e mais do que isso, eu espero com muita fé que ele consiga resolver a questão do esgotamento sanitário, especificamente daquela empresa ali. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, você me concede uma parte? A parte concedido. Foi uma pena o nosso secretário de Meio Ambiente ter suspendido a audiência pública que seria realizada ontem, não é? Para discutir saneamento básico, não é?
eles alegaram, a comissão que está estudando, fazendo o diagnóstico, né, do saneamento básico, justificou que estava mudando a data, porque chegaram novos documentos e eles queriam anexar na audiência pública. Mas é uma pena mesmo, porque ontem aconteceria essa reunião e a gente poderia estar, inclusive, discutindo isso lá, não é, que é realmente de grande interesse. Não só esse, como lá também, perto lá do Colégio Santo Agostinho, não é isso? Obrigada. Em discussão do requerimento. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Senhor presidente, eu tenho mais um. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria que o senhor presidente consultasse a casa no sentido de, para a homenagem do Dia das Mães deste ano na casa, que fosse executado o decreto legislativo de número 276, de 27 de maio de 2014, de minha autoria. O referido decreto legislativo trata-se da instituição da Comenda Mãe Destaque Isaltino Tomásio da Cruz, que com a proximidade do Dia das Mães torna-se pertinente viabilizar. Conforme decreto, essa entrega dos títulos será realizada anualmente no mês de maio, em sessão solene organizada pela Assessoria de Comunicação da Casa, e cada vereador deverá indicar uma mãe a ser homenageada e encaminhar a biografia motivada desta indicação. Eu solicito que seja consultado a casa para que essa homenagem seja feita de acordo com o decreto. Vereador, que dia que está marcado aí? Não tem uma data específica, não senhor tem presidente. A data específica. É uma homenagem para as mães, aí seria no mês de maio, naturalmente. Coloco em votação o requerimento, o comentário, né, do vereador Silvano, com relação ao Dia das Mães, se o plenário está de acordo com a questão dessa homenagem. Se me permite, senhor presidente, é o decreto 276, de 27 de maio de 2014. Consulto ao plenário sobre o decreto 276, de autoria do vereador Silvano. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos. Nós marcaremos a data e comunicaremos aos vereadores. Quarta parte, apresentação de Senhor presidente, eu estava aguardando questão de ordem. Questão de ordem do vereador Nélio Aurélio. Antes de entrar na quarta parte, eu estava aguardando terminar os requerimentos verbais, que eu tenho um a fazer, e, aliás, é um só, o outro eu vou falar no grande expediente. Essa semana uma pessoa, um cidadão me ligou, depois praticamente mais 2 ou 3 ligações à família. Isso é um requerimento que entendo até para o vereador Fausto, que é médico, e acaba-se que eu entendi que isso é muito importante. A pessoa teve alta em Belo Horizonte. Precisa, no sábado de manhã, sair do hospital e vir embora para casa. Lá, às vezes, como sempre, que todo mundo conhece a saúde de Belo Horizonte muito bem, porque a nossa é ruim, mas a de lá ainda é pior. Não tem ambulância, e a pessoa não pode vir de carro, só de ambulância. Eu liguei para vários setores, inclusive os lugares das ambulâncias, fecha sábado e domingo, lacrado, não trabalha as ambulâncias Nova Lima sábado e domingo, só tem ambulância no hospital ou na policlínica, e não pode sair. Gente, ambulância fechada. Arruma um órgão no município, pode ter um disco lá, que o cidadão pode discar e conseguir buscar a pessoa. Esse é baseado nisso aí, porque é um absurdo, né? Uma pessoa ter alta, família alegre, trazendo o seu querido para casa, o seu parente, e não tem ambulância para trazer. Tem que ficar, só veio domingo. Assim mesmo, porque teve uma vaguinha lá e mandaram. Senão ia vir segunda, porque aqui nem domingo e nem sábado tem. É baseado o requerimento só nisso. É uma portinha ou um funcionário ficar com o telefonezinho lá, ó,
aqui tem ambulância para trazer quem precisa vir embora de Nova Linha. Pronto, manda lá, acabou, só isso, mais nada. Está lacrado, fechado, só trabalho de segunda a sexta. Esse é o requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gilson Marques. Eu queria parabenizar o vereador Nélio por esse requerimento. Eu também tive uma reclamação essa semana do mesmo contexto, um pouco diferente. Esse estava de alta a partir das 8 horas da manhã, só conseguiu chegar em casa às 19 horas, de carro próprio, operado do joelho. Chegou em casa, teve que voltar para o hospital, porque danificou a cirurgia. É, de fato, um absurdo, senhor vereador. É um absurdo. Muito obrigado. Continue em discussão, requerimento. Em discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Senhor Em presidente, votação. o vereador Com a palavra, Nélio é vereador. da parte. A palavra está com o presidente, a gente dá. Pode falar. Eu penso o Tá seguinte, não precisa nem de portinha, tem a policlínica, né? Então poderia muito bem ali um setor da policlínica, que poderia até ser a portaria da policlínica, o paciente, o acompanhante, traria a liberação de alta, porque isso por telefone, né, não é legal, traria a liberação de alta do hospital, seja de BH, seja de outra cidade, traria até a policlínica e, mediante esse documento, o médico de plantão lá liberaria essa ambulância, porque realmente às vezes é difícil, o próprio taxista às vezes não gosta de determinado, às vezes o paciente não pode vir sentado, né, dificulta a locomoção dele. Então eu parabenizo aí pela observação, pelo requerimento. O negócio é facilitar, né? Facilitar para os pacientes, isso é muito importante. O período de convalescença, às vezes é doloroso. Parabéns. Senhor presidente, eu também quero parabenizar o vereador Nélio Aurélio pelo requerimento e eu queria fazer uma defesa do governo aqui, se me permite a vereadora Ângela Lima. Eu tenho tido dificuldades com pessoas que às vezes precisam de vale transporte, às vezes para acompanhamento em hospitais de Belo Horizonte, mesmo ambulâncias, quando a gente vai atrás do secretário de saúde, ele tem tido um carinho e um cuidado muito grande. Olha, que nesses tempos de dificuldade, que a gente sabe que a prefeitura passa por um momento muito difícil, eu penso que nós temos que tratar essa questão da crise financeira da prefeitura, não como a crise financeira da prefeitura de Nova Lima, mas como a crise financeira do Brasil e, por que não dizer, mundial. E aí, ainda assim, ele se esforça e, pelo menos nas solicitações que eu tenho levado para o doutor João e para a equipe dele, mais especificamente para a equipe de doutor João, ele tem atendido dentro do que é possível. Agora, é como o vereador Nélio falou, a saúde em Belo Horizonte é um caos. Nova Lima também não fica atrás, mas dentro do que é possível, eu tenho visto o governo tratar isso com muita responsabilidade. Você me concede obrigado. uma parte, vereador? A parte Eu concedida. também quero uma parte. Essa semana, eu tive essa certeza que o senhor está falando aí a respeito do nosso secretário de saúde, doutor João Hernani. Uma família estava com a mãe hospitalizada aqui no Nossa Senhora de Lourdes, e a família entendeu que o melhor seria levar a paciente para o Vila da Serra, certo? Aí eu liguei para o doutor João Hernani e ele falou, já está autorizado, mas nós só temos que ter a formalização do hospital como tem necessidade realmente de levar, e essa urgência. Mas eu vi a disponibilidade do doutor João. Pode providenciar tudo, olhar toda a documentação, que eu já de antemão já estou te falando, eu vou autorizar essa transferência dessa senhora. Então, realmente, o doutor João Hernani, não é? Ele tem demonstrado essa sensibilidade para com a saúde do município de Nova Lima, não é? Então, Uma parte, senhora vereadora. O que o senhor falou é uma verdade. Com a palavra, o vereador Gilson Marques. Eu queria compactuar parte da fala de Vossas Excelências
quando falam do secretário de saúde. Eu também não tenho uma vírgula, absolutamente nada a reclamar dele. Tudo que a gente solicita, ele está sempre pronto a atender. Os senhores só estão esquecendo de um detalhe. Na hora que as famílias necessitam dessa ambulância, ela não tem o mesmo acesso que nós, vereadores, temos a ele, não. Então, esse serviço ele tem que ser contínuo para a população e não para o vereador. Porque a confusão aqui é que o vereador Silvano pede e é atendido. Eu peço, sou atendido. A senhora pede e é atendido. Mas e o povo? Ele está sendo atendido? Quando ele vai sozinho? Vereador, me não concede. Não está. Eu não estou entrando no mérito da ambulância. Não estou entrando no mérito da ambulância. Concordo em gênero, número e grau com o companheiro de partido, Nélio Aurélio. Nós precisamos realmente que a população tenha acesso. Nós, vereadores, podemos ser facilitadores, mas que o usuário precisa de ter, eu concordo plenamente com o senhor. Mas a minha defesa aqui, a respeito do doutor João Hernani, é da sensibilidade dele de querer resolver os problemas, sendo eu vereadora ou não. Só concluindo a minha minha vereador fala, Gilson, o senhor também me concede uma parte? Deixa eu falar primeiro. Nós falamos do secretário por cortesia, mas o assunto é da ambulância. E eu continuo ratificando a minha posição, que esse serviço tem que ser à disposição da população, porque nem nós, às vezes, somos encontrados quando uma pessoa que nos conhece necessita naquela hora. Então, em votação, esse serviço ele tem que estar lá. Eu vou só complementar. Vamos encerrar, gente. Eu vou encerrar, é rapidinho. Agora começou a falar fora de pauta. Vereador Gilson, muitas vezes, quando as pessoas me procuram, eu oriento a pessoa, olha, liga você mesmo para o secretário, porque eu acho que vai ser muito mais fácil. Eu concordo com o que você está falando, a população tem que ser atendida, a população. O vereador, conforme o que a vereadora Ângela falou, é isso mesmo. Olha, o vereador ele pode ser um facilitador, mas que a população tem que ser atendida. Agora, eu vejo isso, eu vejo essas ações, e eu percebo, e às vezes eu induzo a população a fazer isso. Vá você mesmo lá, procure você mesmo, e na maioria dos casos tem dado certo. Senhor presidente, questão de ordem, fui citado. Eu quero ajudar o senhor a encerrar, mas eu fui citado. Eu gostaria de falar só para fechar. Eu quero só dar um exemplo do tamanho da hipocrisia do poder público na maioria das ocasiões. Aquele dia que eu tive a confusão no hospital, citado aqui semana passada, eu me apresentei como cidadão comum, numa carteirinha do SUS, e quando fiz a pergunta ao médico, ele me respondeu daquela forma que eu já contei aqui: um cavalo seria mais educado do que ele foi comigo. Mas quando eu chamei a viatura e o policial procurou pelo vereador Gilson Marques, ele mudou por completo. Por quê? Será que eu sou melhor do que a população? Não. Nós nem somos vereadores, nós estamos vereadores. É bom lembrar disso. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador, autor, Nélio Aurélio. O requerimento difícil e tão simples, né, presidente? Vou repetir aqui. Eu não quero saber do senhor João Hernandes, se ele é bom ou se é ruim, para lá e para cá, não quero saber de ninguém. Eu falei que estou fazendo um requerimento, criando um serviço na cidade de Nova Lima que não tem sábado e domingo. É só isso, ambulância para o povo, sábado, ligou, é onde? Tal, vai buscar. Se pudesse essa semana aí, eu mandava o meu carro ir buscar, mas não pode, o homem só podia vir deitado. É um serviço de ambulância prestativo ao município. Obrigado, presidente. Em votação, o requerimento. Vereador que concorda, permaneça como estão. Aprovado, 8 votos. Quarta parte. Apresentação de oradores inscritos. Eu, o vereador Zé Guedes, o Nélio Aurélio e o vereador Gilson Marques. Eu pediria que eu falasse primeiro, rapidinho, menos de um minuto. Eu vou conceder, presidente, que eu escrevi primeiro que Sua Excelência, mas pode ficar à vontade. Senhor presidente, pode ficar à vontade. Eu vou fazer em defesa aqui da Câmara, dos funcionários, dos vereadores, de um todo. Como presidente da Câmara... Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Rúbia para poder ligar o cronômetro. Obrigado, Rúbia. Como presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, eu não poderia me silenciar sobre uns elementos aqui em Nova Lima, uns irresponsáveis,
as pessoas que não têm caráter, que tem elementos nesses meios que não dão guarida nem para sua família. E fica atacando famílias de pessoas sérias, colocando coisas absurdas nas redes sociais contra a Câmara, contra funcionários e contra os vereadores. Um elemento colocou que na Câmara só tem ladrões. A Câmara só não tem ladrões. A Câmara tem, sim, trabalhadores, pessoas honestas, funcionários competentes. Em todos os meios tem os bons e tem os ruins. Tem os maus e tem os bons. Então, eu, como presidente, não poderia silenciar. O que eu fiz? Fiz minha obrigação, ingressei na justiça contra esse elemento e aconselho a todos que foram atacados por essa maldição de redes sociais que ingressem na justiça. Vamos punir esses elementos irresponsáveis. Eles fazem isso para a gente abaixar a cabeça. Nós não devemos abaixar a cabeça para pessoas irresponsáveis. Pau mandado. A maioria são pau mandado. Até pago para isso. Até pago. Então, eu tive sucesso. O primeiro sucesso, a promotora, a juíza, o dia que ele citar o nome deste vereador, como ele está instigando certas pessoas, muitas delas maldosas e outras inocentes, que vão numa conversa de uma pessoa que não tem caráter, que nunca fez nada para Nova Lima, nem vai fazer, não gosta de trabalhar. Então ele não pode, uma pessoa desse quilate, não pode atacar a Câmara no todo. A Câmara Municipal é constituída aqui, funcionário de 30 anos, que nunca fez coisas erradas, vereadores antigos, que nunca foram na justiça, nunca foram na justiça, mas nunca foram indiciados. Então, as pessoas que me atacarem, eu não vou debater com essas pessoas, não vou debater nos Facebooks da vida aí, eu vou na justiça, tão pertinho ali, ó. Fui, essa pessoa terá que pagar, o dia que citar meu nome, terá que pagar R$200 por dia de multa, que eu achei muito baixo, deveria ser mais. Então, é uma grande vitória. Espero que realmente a justiça mande esse indivíduo silenciar. Se estiver falando a verdade, nós temos que abaixar a cabeça. Silenciar, e o silêncio é mexer no bolso. Achei muito baixo essa multa, mas agradeço a justiça por ter punido essa pessoa. E eu convidei, e convido os vereadores que foram atacados, é só fazer um processo aqui na Câmara, ali pertinho, 100 metros. Só assim nós vamos, juntos, podermos colocar essas pessoas, esses maus elementos, esses irresponsáveis no eixo. Obrigado. Próximo, vereador inscrito, Nélio Aurélio de Souza. Obrigado, senhor presidente. Eu não vou gastar nem 10 minutos, que eu anotei algumas. Eu vou deixar o Vila Nova por último, porque tivemos uma reunião aqui hoje e chegamos a conversar com o presidente do Vila, mas vou deixar por último. Eu queria só lembrar aos meus pares e até o povo de Nova Lima que essa semana o prefeito de Pará de Minas, Antônio Júlio, cassou a concessão da Copasa lá por falta de
benefício à cidade de todas as formas. Foi cassada a concessão da Copasa na Justiça. E já tem uma empresa do Rio de Janeiro operando em Pará de Minas. Quando eu vim aqui e falei da vergonha que a Copasa é evidente que a Copasa tem aqui. Na sede ela não tem um esgoto. E dificilmente, enquanto eu for vereador, se depender do meu voto, vai ter. Porque primeiro com a conta d'água, se o esgoto, a Copasa, ela é doida para entrar na sede. Se o esgoto, a água é R$500, com o esgoto passa para 1.000. E isso eles são doidos para entrar aqui. Na sede eles não têm. Tem o esgoto ali no Vila da Serra, é no Miguelão, é no Jardim Canadá, que não cumpre nada. No Jardim Canadá é um caos. Inclusive, lembrar as pessoas que estão nos assistindo pela TV Banqueta, que o Jardim Canadá, o cidadão que paga a água, paga o esgoto lá. E o esgoto, a lei fala que nunca o prestador de serviço, no caso da Copasa, pode cobrar se ela não trata. Lá ele não é tratado. Lá ele é jogado naquela estaçãozinha pequenininha que tem, ela não suporta e faz o escoamento por trás de um ribeirão que eu conheço, e muitas pessoas que estão assistindo e aqui devem estar na plateia conhecem, vai pelo Monte Verde, sai pelo Monte Verde e vai embora. Então, lembrando que aqui eu bati muito na Copasa, vem aqui também esse mau cheiro nos cristais, ela não cumpre nada com o município de Nova Lima. E o esgoto, eu me lembro que foi assinado, eu não era vereador, foi assinado em 98, com o prefeito Vitor Penido aqui nessa casa. E ela tinha 2 anos para adequar todo esse sistema aí fora, porque aqui eles tentaram de todo jeito entrar, não conseguiram. E espero que nunca consiga, porque a prefeitura cuida melhor do que eles, na verdade. Então, essa é a minha observação em termos de Copasa. Quando eu não sei qual vereador estava falando, às vezes até a respeito de saneamento básico aí, é brincadeira falar de Copasa e também até de alguns secretários aí que não tomam providência de nada. Segundo assunto, a Vale, eu já comuniquei ao município, e já tem tempo, até a promotoria, ela fecha a via pública. Ela fechou a estrada do Costa e Macacos, não é dela, é via pública, fechou a estrada antiga do Morro do Chapéu, e várias outras estradas. E não adianta, ninguém toma solução. Inclusive está com a promotora isso. É um absurdo, né? Como parece que a vereadora falou que tinha um problema aí num condomínio aí de fechar, a via pública não se fecha. Você pode até discutir com os moradores uma solução lá, que tem assalto, tem isso, mas fechar não tem jeito. Terceiro assunto é o Vila Nova. O Vila Nova, tivemos uma reunião aqui, é evidente que a gente não tem o poder de entrar na administração do Vila Nova, porque não é uma empresa pública, mas existe recurso público. Eu pedi ao presidente do Vila Nova, o presidente também pediu, que reconsiderasse mandar esses funcionários embora, porque já ganha tão pouco. Agora, por quê? Como eu falei a semana passada aqui, não entra na minha cabeça você mandar um funcionário, ainda mais um que ganha pouco e não tem o dinheiro para pagar. Ele perde o emprego, que eu já falei, ele não recebe, que é o pior, e ainda perde o crédito, independente de qualquer coisa, porque aonde fornece para ele, ele fala, foi mandado embora, não vou vender para ele mais não. Então, a gente pediu a ele ali, o que eu posso fazer é isso, porque eu passei pelo Vila Nova há 2 anos, eu nunca mandei um funcionário embora lá que não merecesse. Já mandei, mas funcionário desses que mandaram embora aí, que são pessoas de 20 anos, 15 anos, 30 anos, porque não vem o caso, você pode ter um funcionário que trabalha 1 ano e um que tem 30 está dando nó. Chama ele, conversa com ele lá, porque Vila Nova é isso, Vila Nova não tem solução. Agora vem falar para mim que um falou, porque ele falou que estava torcendo para um time contra o Vila Nova. Me ajuda aí. Tem nego na rua aí, tem dia que ele torce contra o presidente, não é contra o Vila Nova, que ele quer que o presidente saia. Quantas vezes o nego torcia para mim? Eu tenho uma pessoa que pagou, que todo mundo conhece, para gritar no alambrado. Ô Pedrinho do BH, some daqui, você não gosta do Vila Nova, não? O cara pôs mais de 10 milhões no Vila Nova. O cara pagou ele foi embora mesmo. Pegou a trouxa dele e foi embora mesmo. Agora procura na rua, perguntar para todo mundo se foi ruim ou bom para o Vila Nova. Foi ruim ou bom para o Vila Nova. Então, eles não gostam, às vezes o cara não gosta do presidente, pega e vai lá e faz o João está sentado lá em cima, o João falou que votou, estava torcendo para o Curitiba ganhar do Vila na Copa Brasil. Brincadeira eu falar isso, né? Isso aí você vai entrar num... Então, terminando, que pedido foi feito. Se precisarem de mim aqui, essa diretoria, ela tem que olhar para os funcionários do Vila também. Porque, vou repetir pela última vez, não manda ninguém embora se não tiver dinheiro para pagar. Não concordo com isso. Então,
ele que traga esses funcionários de volta e depois lá para frente que se resolva. Eu encerrei meu grande expediente. Obrigado, presidente. Inscrito o vereador Gilson Marques. Eu também queria falar de 3 assuntos. Primeiro, eu queria pedir ao prefeito que empenhasse, sabemos da crise, como o vereador que disse, não de Nova Lima, do país, do mundo, né? Mas sabemos que quem trabalha precisa receber, sabe? E eu disse aqui numa outra ocasião que se não tem dinheiro para pagar, que demita, que reduza o quadro, que dispense, que para a obra, mas que se trabalhou tem que receber. São pais de famílias que estão ali, que precisam colocar o arroz com feijão em casa e que passam dificuldades. Hoje eu fui procurado por pessoas que foram ameaçados de ficar sem pagamento esse mês, os servidores da empresa que presta limpeza pública na cidade. Hoje, dia 31 agora, faz 4 meses que a empresa não recebe. Por volta de 1.600.000 por mês, dá mais de 6 milhões de reais. Ela vem pagando, mas agora não tem mais caixa. Ela não pode mais pagar o próximo pagamento se ela não receber. Agora, são pessoas do menor salário da nossa cidade, mas que, na minha concepção, de maior importância para a nossa cidade. Imagina essa cidade sem limpeza, sem esgoto, sem limpeza de boca de lobo, sem varrição, sem capinação. É uma coisa horrorosa. E esse povo é muito humilde. Esse povo não pode ficar desamparado. Semana passada já houve aí demissão, encerrou hoje, parece, os avisos, de 60 desse quadro, 60 servidores desse quadro, para reduzir folha. Tudo bem, se tem crise, temos que respeitar. Mas olha onde é que nós vamos mexer. Em R$600 por mês, R$700 por mês, de pessoas que eu disse que é o menor salário. E desprivilegiadas de tudo. Eu já presenciei gente lá que leva uma marmita com meia marmita, porque ele nem tem comida para encher, com uma rodelinha de tomate em cima, e come com a mão suja, sem lavar. Quer dizer, são pessoas que merecem um pouco mais de respeito. Então, que pelo menos que paguem essas pessoas. Eu, quando tive a oportunidade de ser secretário, fiz uma parceria com essa empresa, colocamos lá 19 ex-recuperando da PAC, e até onde eu tenho notícia, só perdemos um. Só um. Então, são gente que estão lá porque querem trabalhar e precisam desse serviço, desse salário para sobreviver. Então, eu queria pedir a ele que mexa daqui, mexa de lá, que faça o dominó dele, mas que acerte com essas pessoas para que elas não fiquem prejudicadas, porque prejudicada não são só elas, não. É Nova Lima inteira, porque aumenta muita coisa ruim na nossa cidade se um negócio desse acontecer. Ponto. Queria dizer sobre 2 falas que eu ouvi aqui hoje, se é permitido, eu acho, do projeto da Manuel Moreira, quando secretário, eu tentei abrir essas ruas. Garrei no projeto da pluvial da rua que receberia o desaguamento dessas ruas, porque, na ocasião, o meio ambiente, o planejamento não colaboraram, e eu tive que encerrar ali a minha atividade, porque fiquei engessado, dependia desse povo. Eu ouvi ainda há pouco falar das ETs dos cristais, da ET dos cristais. Copasa não me deu nada, não devo nada a Copasa, Copasa não me deve nada, minhas contas com ela estão em dia, as ligações dela comigo estão em dia, não tem nada, não estou defendendo Copasa aqui, estou dizendo que ali existe 2 ETs, e que a ET da Copasa está cumprida as exigências dela. Está cumprida. Eu acompanhei isso de perto, eu sou de dentro da casa lá, graças a Deus, e está cumprida. Ali tem uma ET que é do Vale dos Cristais, que precisa ser fiscalizada se aquele odor é dela ou se é da Copasa, para fazer as devidas correções sem cometer injustiça. Não sei se todos têm conhecimento, mas ali tem uma ET de um lado e uma ET do outro lado. Dentro disso aí, só uma parte. Concedido. Só para saber se eu ouvi bem. A sua excelência falou que a usina... existe uma usina da Copasa, indo daqui para lá, do lado direito, e uma do condomínio, do lado esquerdo. As duas com menos de 30, 40 metros, eu nunca medi não, tá? 30, 40 metros uma da outra. Então tem que ver qual delas estão com problema. Estou falando de ET, não estou falando de Copasa.
Mas Quando a o senhor ET disse- ali é o compromisso que ela tem com o Ministério Público, ela é o compromisso dela. Ela já cumpriu as exigências. Cumpriu, Eu não. participei de uma reunião onde ele entregou as exigências. Eu quero até dizer mais. Eu vou pedir uma parte depois O prefeito, nessa ocasião, foi até muito homem, na minha opinião, quando a Copasa veio cobrar dele que abrisse mais concessões para ela, inclusive do tratamento de esgoto, do saneamento. E ele disse na cara dura, grosso e seco, como se deve ser determinado assunto. Cumpra o que vocês devem ao município e depois conversaremos sobre novas frentes de serviço. Ele falou isso ao presidente, ao vice-presidente da Copasa, da época, com o diretor operacional João Andrade. Eu estava na reunião. Então, ele foi lá, ele ficou de ver o que estava pendente, e essa ET ele trouxe e disse, olha, está tudo aqui, nós trouxemos equipamento de São Paulo, nós trouxemos não sei o quê, eu não entendo disso, não sou biólogo, muito menos engenheiro, mas ele mostrou lá que ele tinha cumprido. Da ET, estou falando da ET, não estou falando dos outros devs, estou falando da ET. E ali tem 2 ETs que eu acho que é do Vale dos Cristais que causa esse mal-estar ali. Só dá uma parte, só para mim dar uma explicação. Senhor presidente, sou presidente da comissão, eu vou fazer pela última vez aqui a abertura dando parte, porque a tribuna não permite, os vereadores vão colaborar comigo, hoje vai ser a última Sendo vez. assim, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra e o senhor dá se o senhor quiser. Eu estou lhe pedindo uma parte, porque a sua excelência, pelo regimento, tem 15 minutos, não deu nem 10, e tem a parte. Pelo regimento tem. Eu devolvi a parte, eu devolvi a palavra ao presidente, se ele quiser dar. Não, se o senhor me dá a parte, eu tenho o direito, eu vou questionar com o presidente. Eu já encerrei a minha fala. Semana passada já houve essa polêmica aqui. Isso é o regimento, presidente. Eu vou fazer uma abertura, não é requerimento, ele está fazendo um comentário. Fazer pela última vez, vocês vão colaborar comigo. Com a palavra, Ranieri Aurélio. Obrigado a sua excelência me dar a palavra, até porque eu acho que eu tenho direito nela, porque pelo regimento é 10 mais 5, e o vereador que está falando me deu a parte. Agora, dá uma impressão que é uma mendigagem uma palavra dessa. Pelo amor de Deus, presidente, o senhor é democrata, eu sentei nessa mesa aqui, eu dava a palavra para todo mundo, o senhor falava mais do que eu. A sua excelência falava mais do que eu. O senhor... Agora, se eu não entrar no assunto que ele está falando, em qual assunto que eu vou conversar com ele? Tem que ser no que ele está falando. Na tribuna, o senhor nunca me permitiu. Isso eu posso garantir. Que isso, presidente? Não fala na tribuna, não. O senhor nunca escreveu na tribuna? Nunca, não. É permitido a parte, sim, senhor presidente. Semana passada já teve essa polêmica aqui, nós consultamos. Presidente, eu não quero polêmica com a sua excelência, só estou explicando que a semana que vem nós vamos ter outro problema, porque está no regimento, 10 minutos e mais 5 de a parte. Ele não deu a parte, senhor, ele passou. O senhor me deu a parte ou não, vereador? Devolvi a palavra ao senhor presidente. Ele não deu a parte. Eu ia falar eu vou deixar para falar semana que vem, presidente? Não, pode falar. Não quero falar agora não, sabe por quê? Tá bom. Eu vou falar semana que vem, só quero o poder de eu falar. Ele não deu a parte eu só vou justificar. Eu vou falar a respeito disso a semana que vem, sabe por quê, vereador Gilson? Porque eu estou dentro do regimento. A sua excelência tem 10 minutos, não tem? O senhor não me deu, então eu não tenho direito. Se o senhor me desse, tudo bem. O senhor não me deu, o senhor passou a palavra para o presidente, não foi? Então não tem direito. Semana que vem eu faço comentário. Muito obrigado. Não, eu estou concedendo para o senhor que não quer, pode falar. Não, eu quero andar em cima da lei. É 10 e mais 15 que nós temos ali no regimento. Mas ele não passou a palavra para o senhor, ele passou a palavra, ele devolveu para mim, para a presidência. O senhor não quer falar? Não. Então encerrado. Encerramento. Agradecemos a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos. Boa noite.